levanta a tua mão para cima e dê um glória a Deus. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Agora levanta as tuas mãos para cima e aplauda aquele que vive e reina. É uma grande responsabilidade e ministrar a palavra aqui nessa noite. Glória a Deus. E eu sempre, quando tem uma turma lá no Penorte que de vez em quando me pergunta como é que nascem as minhas mensagens. E a turma lá queria assim ouvir umas histórias assim mirabolantes, né? Assim do tipo Benihim, né? E na verdade as minhas mensagens elas nascem da maneira mais simples. Às vezes conversando com a turma lá em casa, no jantar, ou no joelho orando, ou andando no meio da rua, e Deus vai falando comigo, eu vou anotando. Por isso esteja atento que o Espírito Santo vai falar no teu coração nessa noite. Glória a Deus. E vamos abrir no texto de Gênesis, capítulo 28, um texto bastante conhecido, todos nós já conhecemos. Esses dias eu estava deitado na cama, literalmente deitado, e abri esse texto, estava lendo, quando ele me saltou nos olhos, e eu falei assim, Deus, isso aqui estava escrito, esse tempo todo eu não via, e eu creio que o Espírito Santo vai renovar no teu coração nessa noite. Glória a Deus. Ele vai renovar uma palavra sobrenatural. Não veja o pastor Alberto, veja o Espírito Santo que está aqui presente nessa noite e que vai ministrar algo no teu coração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. E veja que o Espírito Santo fala conosco. Gênesis capítulo 28, verso 18, Glória a Deus. que diz o seguinte: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, aliás, a partir do 10, partiu pois Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que posto na terra uma escada cujo topo atingiu os céus, e o anjo de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou posto, eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desamparei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo ele se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto para o travesseiro, erguiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concedeste, certamente darei o dízimo. Amém? Você pode passar a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Altíssimo e soberano Pai, Deus amado, Deus santo, nós colocamos a nossa vida diante da tua presença, Deus. Eu lhe peço que abra nosso entendimento, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós não queremos ouvir historinhas humanas, Pai. Nós não queremos ouvir histórias de homem. Nós queremos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Eu não sei como essa pessoa entrou aqui hoje, Deus. Eu não sei qual a situação
física, mental, sentimental dela, meu Pai. Mas eu sei que essa noite Tu tem palavra de poder. Cadeias serão quebradas, grilhões serão detonados, meu Pai, porque a unção de Deus está neste lugar. E aonde a unção de Deus está, meu Pai, há sinais e maravilhas, há poder e unção, há poder e glória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, essa palavra ela é tremenda, porque a palavra do Senhor diz que Jacó, ele havia enganado o seu pai, e que alguns até dizem que ele roubou a bênção do seu irmão, e que eu sou contra. Eu, na minha opinião, ele não roubou, porque na verdade o irmão dele mesmo vendeu a bênção para ele, vendeu com um prato de lentilha, vendeu por pouco. Ele, na verdade, ele tomou posse daquilo que era dele, de maneira ruim, sim. Ele engana seu pai, ele se veste como seu irmão, e seu pai ainda dá uma chance para ele dizer a verdade. Ele engana tudo. E aí eu te digo uma coisa, meu irmão, você não precisa de enganar ninguém para receber milagre de Deus na sua vida. Se Deus prometeu algo na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. O meu Deus é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. Se Deus prometeu, está prometido. Se Deus disse, está dito. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém poderá frustrar os planos de Deus na tua vida. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa puxar o tapete do fulano. Você não precisa se enganar. Você não precisa roubar. Sabe, só creia plenamente que você é nascido de Deus, e mais cedo ou mais tarde você vai receber um milagre sobrenatural na sua vida. Glória a Deus. Agora ele engana, coisa que não é necessário fazer, porque ele já tinha a bênção de Deus, ele já tinha por herança a bênção de Deus. E aí, quando ele engana, a mãe inventa para ele, para Padã Arã, arrumar uma esposa, e ele sai fugido. E já viu uma pessoa quando sai fugido? Ela não leva muita coisa. Ela leva só uma mochilinha, né? Leva só o tênis, passou e só leva a chuteira, né? Não tem mais não, pastor? Viu? E ele só leva algumas coisas nesse sentido, e nem vai fugir, né, pastor? Glória a Deus. E quando ele foge, ele leva só algumas coisas, e aí eu fico imaginando, porque o texto que nós lemos diz que ele pega uma pedra como travesseiro. Você consegue imaginar isso, Jacó? Ele agora que tinha a cama quentinha, ele agora que tinha o pão quentinho, porque o Jacó era o camarada que habitava em tendas, né? Era o camarada filhinho da mamãe, muito homem, mas filhinho da mamãe, assim, tipo Joabe, sabe? Assim que a mamãe fala uma coisa, pede, mãe, eu quero isso, ele dá na mão, a mãe entrega na mão. Nesse sentido, eu falo, não faz isso. E aí, era Jacó nesse sentido. Mas agora Jacó, o travesseiro dele era uma pedra. Quantas perdas eles tiveram para trás? As perdas do irmão, a perda do pai. Daqui para frente ele jamais veria o pai vivo, não veria mais a mãe viva. E agora ele perderia a comunhão com o irmão, ele perderia a sua casa, a sua herança. Aliás, tudo que ele tinha para trás ele perdeu. Perdas. Sabe que na vida cristã muitas das vezes nós temos perdas, e nós muitas das vezes ficamos como o pastor acabou de ministrar aqui, nós ficamos olhando para trás como a mulher de Ló, ao invés de nós olharmos para frente, como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pela soberania e vocação que está em Cristo Jesus. Nós ficamos olhando para trás, ficamos olhando para as perdas. Meu irmão, eu não sei quais as perdas que você teve em 2013. Eu tive perdas também em 2013. Também tive lucros e bênçãos sobrenaturais da minha vida. Mas nós muitas das vezes valorizamos mais as perdas do que a vitória. Nós muitas das vezes ficamos chorando pelas perdas e esquecemos de agradecer a Deus pela vitória. E sabe que Deus ministra no teu coração hoje? Para
começa a focalizar o que Deus tem preparado para a tua vida, o que Deus tem preparado para a tua casa, o que Deus tem preparado para a tua família. A chega, eu me lembro de uma senhora uma vez, que ela havia perdido o caçula dela, um menino lindo, assim, do tamanho do Jota, meu filho, com 12 anos. E aí a turma lá foi num acampamento e o menino morreu afogado e foi uma complicação terrível. E aí aquela mãe chorava muito, muito. Depois de 6 meses alguém me pediu que eu fosse lá falar para ela que ela já tinha outros 5 filhos. E aí eu cheguei para ela e falei assim: irmã, a senhora ainda tem outros 5 filhos para cuidar. E aí ela falou assim: oi, irmão Alberto, é muito difícil, eu idolatrava aquele menino, por isso que Deus me tirou ele. E eu falei assim para ela: a senhora não se pode culpar, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. A senhora ainda tem 5 filhos, a senhora ainda tem um marido, a senhora ainda tem uma vida para frente. Então é difícil perder um filho, eu não consigo imaginar, eu particularmente não consigo imaginar. Mas nós muitas das vezes ficamos tão valorizando os anéis que perdemos, que esquecemos que ainda temos 5 dedos, ainda temos coisas muito maiores para fazer. Para de valorizar as perdas. Jacó nos ensina aqui, ele perdeu muita coisa, mas o texto diz algo tremendo. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí, olha só o que ele diz. Olha o versículo 12. O camarada havia tido perdas grandes, mas o texto começa dizendo: e sonhou Jacó. Só isso. E sonhou Jacó. Ele teve perdas grandes, ele teve perdas imensas, mas o texto vem dizendo que ele estava sonhando. Meu irmão, Esaú estava perseguindo ele já estava de madrugada num lugar deserto que ele não conhecia. Ele devia ter pesadelo, concorda comigo? Devia ter pesadelo, ou devia ter passado a noite toda sem dormir, com insônia, com medo. Mas o texto diz que ele sonhou. E não sonhou que naqueles irmãos que chegam para a gente com aqueles: ô pastor, eu tive um sonho, e só conta sonho de sexta-feira 13. Aí você fala assim: sangue de Jesus tem poder. Quando eu casei com a Helena, ela só tinha sonho desse sentido. E aí ela levantava de madrugada: tem uma cobra aqui em casa, tem um jacaré. E aí toda noite tinha uma noite de descarrego na minha casa, dentro do meu lar. Porque Helena, sem Jesus tem poder, até que ela foi liberta, graças a Deus. Meu irmão, se você tem sonhos malignos, antes de você dormir, unja a tua cabeça e fala: Senhor, em paz eu me deito, porque só tu me faz repousar em segurança. A minha vida não é morada de demônio, não é morada de Satanás. Eu quero ter sonho, mas ter sonho do Senhor. Eu quero ter planejamento, mas planejamento do Senhor, meu Pai. Eu quero dormir em paz, renovar minhas forças, amanhecer revigorado, para o amanhã conquistar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas se você fica dormindo, antes de dormir, vai assistir o Bebê de Rosemary, vai assistir aqueles filmes, você vai ter isso mesmo, vai ter preocupação mesmo, vai ter preocupação maligna. Mas maravilhoso que o Jacó sonhou. E aqui eu quero dar um testemunho para você. Sonho de Deus na tua vida. Se você quiser ser bem sucedido, se você quiser ser abençoado, sonho de Deus para a tua vida. Começa a planejar. Você está em fevereiro, começa a planejar e começa a sonhar: eu vou romper, eu vou quebrar a cadeia, porque a mão poderosa do Senhor está na minha vida. Começa a sonhar o sonho de Deus. Glória a Deus. Lá no Penorte, eu fui ministrar para os jovens sobre planejamento. O líder dos jovens me pediu, o irmão Bruno me pediu que eu fosse ministrar para os jovens sobre planejamento. E aí eu falei para os jovens que quando eu fui comprar meu carro, eu não sabia que carro comprar, porque eu não sonhava. Como é que Deus vai abençoar alguém se ele não sonha? Como é que Deus vai te abençoar se você não sonha? Como é que Deus vai derramar bênçãos sobrenaturais na sua vida se você não sonha? E às vezes você pode falar: pastor Alberto, meu sonho é impossível. Mas como o pastor Marcos falou aqui,
O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do milagre. Algum tempo atrás, chegou uma senhorinha lá no Penorte e ela falou assim: pastor, visita a minha casa, eu queria conversar com o senhor. O senhor é líder de casais? Eu quero conversar com o senhor. E aí, quando eu fui na casa dela ali no Sol Nascente, uma casa muito simples, mas muito arrumadinha, muito limpinha. E aí ela, naquele dia, ela falou, conversando comigo, ela falou assim: pastor, minha filha está com 14 anos, já está com namorado, meu filho já está quase casando, e eu estou divorciada há algum tempo, há mais de 2 anos. Meu marido parece que não quer nada mais comigo, meu ex-marido. Eu queria que o senhor orasse por mim, pela minha vida sentimental. Eu falei assim: que direção que a senhora quer que eu ore? Ela falou assim: ou o meu marido volte, ou eu case. Aí eu falei: então vamos orar para o seu marido voltar? Ela não fez uma cara de muita, não gostou muito, né? Mas ela: amém, vamos orar. E quando estávamos orando, o marido dela aparece lá. E eu falei: rapaz, é de Deus, né? Mas quando o camarada aparece, o camarada nem olha para ela, nem liga para ela, como se ela fosse uma porta. Ele nem conversa com ela. E aí no meio do caminho eu falei: Helena, será que é aquele homem que Deus quer para ela? E Helena falou: amor, eu acho que não, vamos continuar orando. Passando um tempo, ela ligou de novo: pastor, você está orando por mim? Estou. Aí ela começou a trabalhar numa feira, não lembro se foi da feira da Ceilândia ou do Guará. E aí ela estava chegando muito tarde, me ligava: pastor, eu queria que o senhor viesse na minha casa, que não está dando para eu vir no culto, que eu trabalho de limpeza e termino o culto muito tarde, saio muito tarde. E aí, passando 6 meses, ela me pediu: pastor, eu queria que o senhor fosse lá de novo na minha casa. E eu fui. E ela falou: pastor, eu saí, tem 2 meses que eu saí da feira e estou trabalhando de diarista. E aí hoje eu já tenho uns 15 dias, aliás, uns 15 ou 20 dias, né, Helena, que eu recebi um telefonema do moço que tem uma banca lá na feira. Aliás, ele tem 3 bancas lá na feira. É um moço bom, de posses, é um moço crente, viúvo, e diz que pela primeira vez que me viu quer casar comigo, está orando por mim. E eu falei assim: como esse moço? Eu pensei que era um psicopata, fiquei com medo, né? Aí eu falei: como esse moço? Ela falou assim: não, eu já fui lá conhecer a família dele gostou de mim. O único empecilho é que eles têm medo que eu não me adapte com a igreja deles, que é mais rígida do que a minha. Eu falei: não tem problema, eu me adaptei com meu ex-marido. E eu falei assim: como é isso? E ele falou assim: ele quer que eu case com ele e a gente vai morar ou no Guará ou na Ceilândia, vamos escolher. Ele pediu para eu escolher. E além disso, a irmã dele me ligou e pediu que eu vá no shopping com ela comprar minhas roupas, para eu trocar tudo meu guarda-roupa. Além disso, ele quer levar minha filha e quer que minha filha estude e tenha o mesmo futuro que os filhos dele têm. Os filhos dele já são casados, não tem nem empecilho. Eu falei: vamos com calma, né, irmão? Vamos com calma, vamos orando ao Senhor. Eu fiquei assim. A gente quer, né, pastor, ir, mas a gente tem medo de um camarada ser esquisito. E aí vamos orando. Passamos 2 meses orando. Aí ela me liga novamente: pastor, eu quero permissão do senhor para casar. Eu falei: rapaz, que coisa linda. Eu me lembro quando aí eu perguntei para ela assim: e a senhora está feliz? E ela começou a chorar. Ela falou assim: pastor, nunca um homem na minha vida me deu rosas. Nunca um homem na minha vida disse: eu te amo. Nunca um homem na vida andou comigo no shopping, pegou na minha mão e perguntou: você quer um sorvete? Você quer isso? Você quer aquilo? Meu irmão, eu não sei qual a tua luta hoje, eu não sei qual a tua batalha hoje, mas comece a colocar teu sonho diante de Deus. Pare de olhar para trás como a mulher de Ló e olhe para frente, para aquilo que Deus pode fazer na tua vida, daquilo que Deus pode fazer na tua casa, daquilo que Deus pode fazer em você e através de você na tua família. Ah, pastor Roberto, mas você não sabe como é da minha família. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. Então começa a sonhar. Jacó teve sonho e o sonho dele não foi comum. Olha o que o texto diz:
O texto diz que ele sonhou e viu uma escada cujo topo atingia o céu e cujos anjos subiam e desciam por ela. Ele viu uma escada e essa escada chegava até o céu. Anjos subiam e anjos desciam naquele lugar. Glória a Deus. Ele viu a glória do Senhor ali. Anjos subiram. Eu quero dizer para você, meu irmão, os anjos de Deus, eles são ministros de Deus em favor de mim e em favor de você. Nós não podemos adorar anjo, mas se nossos olhos fossem abertos, este lugar está cheio dos anjos de Deus neste lugar. Porque a palavra do Senhor diz que os anjos de Deus, ele acampa ao redor dos que o temem e os livram. A palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 8 diz que um certo anjo, ele tinha um incensário nas mãos, e esse incensário estava diante do trono, e esse incensário estava cheio de oração dos santos. Meu irmão, não fique achando que tua oração fica restrita a esse ambiente. Não fique achando que a tua oração ela fica restrita a esse cosmos. Não fique achando que a tua oração fica restrita a essa atmosfera. Quando você dobra o seu joelho, quando você começa a clamar, a tua oração ela sobe como verdadeiro incenso nas narinas de Jeová. Ela sobe diante de Deus. Glória a Deus. E mais cedo ou mais tarde, Deus manda a resposta para a tua oração. Anjo subindo e anjo descendo. É a tua oração subindo e a bênção sobrenatural de Deus descendo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua história, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não cesse de orar, não deixe de orar. Oh, meu Deus. A palavra do Senhor em Atos, ela diz que a igreja Pedro estava preso, e a igreja fez contínua oração. A igreja começou a clamar: Deus, solta Pedro, Deus, solta Pedro, Deus, solta Pedro. E a palavra do Senhor diz que Deus mandou um anjo lá, mandou um anjo. Pedro estava encarcerado, algemas sobre ele, mas as algemas foram quebradas, ele foi solto, portão de ferro foi solto. Meu irmão, quando a igreja começa a clamar, quando o povo de Deus começa a clamar, essa oração ela sobe como verdadeiro incenso nas narinas de Jeová. Ela sobe diante do Pai, diante do Deus da glória. Tiago diz que a oração do justo ela pode muito exercer efeito, e quando esse incenso começa a subir, ele sobe, e aí a bênção de Deus desce sobre a tua vida. Lembra aquele louvor que nós cantamos? Sobe meu louvor e desce glória. Sobe meu louvor e desce glória. Sobe meu louvor e desce glória. Sobe a tua adoração e desce a unção de Deus na tua casa. Sobe o teu louvor e desce a bênção sobrenatural. Sobe a tua adoração e desce o milagre de Deus na tua casa, na tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Anjo subindo e anjo descendo. Aleluia, Jesus. Você lembra quando Jesus encontrou Natanael? Ele encontrou Natanael, e aí ele falou para Natanael: Natanael, tu está admirado porque eu te falei que você está debaixo da figueira? Porque daqui para frente você vai ver os céus abertos. Eu quero dizer que o céu não está cerrado para a tua vida. Os céus estão abertos neste lugar. Os céus estão abertos na tua vida. Pode clamar que Deus está te ouvindo nessa noite. Pode clamar que os céus estão abertos para a tua vida. Os céus estão abertos. Ele disse: os céus estão abertos. Você vai ver os céus abertos, anjo subindo e anjo descendo. Aí alguém pergunta: cadê a escada? Não precisa mais de escada, porque Jesus é a escada. Jesus é o elo de ligação entre nós e Deus. Jesus é o elo de ligação. Jesus é a escada. Nós fomos gerados por essa escada. Uma semente incorruptível. Uma semente que é ontem, hoje, é amanhã e será eternamente. Jesus é a escada. Jesus é o elo de ligação entre nós e Deus. E quando você começa a clamar,
Você não está sozinho nessa batalha. Deus está ouvindo o teu clamor, mãe. Deus está ouvindo o teu clamor, pai. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo a tua oração nessa noite. Ah, pastor, mas eu creio hoje tão fraco, tão frágil. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele dá força ao cansado. Os jovens se cansam, se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas como águia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma unção tremenda neste lugar. Uma unção de glória da presença do Espírito que quer te encher, quer te encher. Em nome do Senhor Jesus. Ele tem esse sonho, não é um sonho comum. E da mesma forma que quando Jesus terminou a tentação, a palavra do Senhor diz que os anjos vieram e o serviram. Hoje você não está num lugar comum, porque hoje o Espírito Santo de Deus está servindo para você manancial do céu, manancial do Deus da glória, para encher a tua vida, para encher. Talvez você esteja um dia cansado, fadigado. Só Deus sabe como você chegou aqui hoje. Só Deus sabe como está a tua luta, a tua batalha hoje. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para encher a tua vida, para te servir, para servir a tua vida, para que você seja cheio da glória de Deus, para que você tenha força para a caminhada. A caminhada é longa, a caminhada é difícil, mas o justo viverá da fé. Ele viverá da fé, e a tua fé está sendo revigorada nessa noite. A tua fé está sendo alimentada nessa noite, porque a bênção do Senhor está sobre este lugar. Em nome do Senhor Jesus. Ele não teve um sonho comum. Você não foi chamado para ser uma pessoa comum. Eu não fui chamado para... Eu falei, pastor Júlio esses dias, pastor Júlio, nossos cultos não são mais comuns. E ele falou, pastor Roberto, é a glória de Deus que está nesse lugar. Não é nós, não somos nós, é a presença do Espírito Santo, é a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ele viu anjo subindo e anjo descendo. Ele não tinha mais escada, porque a escada agora é Jesus. Anjo subindo e anjo descendo também tem outra lição para nós. Ele mostra a nossa ligação entre nós e Deus. Independente das tuas perdas que você teve em 2013, independente das perdas que você teve talvez no início desse ano, a única coisa que você não pode perder é a tua fé. A única coisa que você não pode perder, meu irmão, é a tua ligação entre você e Deus. A minha ligação entre Deus é inegociável. É inegociável. Eu não posso vendê-la por um prato de lentilha. Eu não posso vender para uma prostituta. Eu não posso vender por nada. Porque a minha adoração, o meu elo de ligação entre eu e Deus, ele é inegociável em nome do Senhor Jesus. Mesmo na luta, mesmo na batalha, eu estou passando por luta também, estou passando por batalha, mas o que Deus tem ministrado no meu coração é Abacuque. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, e nos currais não hajam vaca, e nem haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, está na luta, mas não perca teu elo de ligação entre você e Deus. Não perca teu elo de ligação. Não perca jamais teu elo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, 9. Em tudo nós somos atribulados. Já viu? Tudo o crente parece que às vezes é mais difícil. Vem luta, vem batalha. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados.
Angustiado não, porque na angústia nós clamamos ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciai coisas grandes, ocultas que você não sabe. Na angústia eu clamei ao Senhor. Ele me ouviu, me tirou do charco de lodo, ou seja, depressão profunda. Me tirou do charco de lodo e me colocou num lugar espaçoso, porque Ele tem prazer em mim, diz o salmista. Angustiado não, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado. Eu não estou desamparado. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Você não está desamparado, meu irmão. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que cuida da tua casa, um Deus que cuida da tua família, um Deus que vela pela tua palavra para se cumprir em tua vida. Desamparado não, abatido, mas não destruído. Eu não estou destruído. Eu não estou destruído. Romanos capítulo 8, bastante conhecido, verso 35 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, meu Pai, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, ou seja, nem demônios, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, ou coisa alguma criatura nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Não perca teu elo de ligação. Não perca jamais. Não perca jamais o teu Jesus, o meu Jesus, que morreu no Calvário por mim e por você, e que ao terceiro dia ressuscitou. E antes de ressuscitar, que foi lá no inferno, e ele pregou para espíritos, e ao mesmo tempo, isso é meio duvidoso, eu não vou entrar nessa área, e ao mesmo tempo ele tomou a chave de Satanás, e ao mesmo tempo ele ressuscitou em nome do Senhor Jesus. E hoje você não está aqui adorando um Deus morto, você não está aqui adorando um Deus comum, você está adorando aquele Deus que o profeta Davi, lá no Salmo 24, diz, quando ele viu a glória do Messias, ele diz: abre as portas, as vossas cabeças, abre, ó portais eternos. Ou seja, era Jesus chegando no céu, era o meu Jesus, o teu Jesus chegando no céu. Abre, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Para que? Os anjos perguntam: para que entre o Rei da Glória? Quem é este? Quem é este? Pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Deus das batalhas. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Exércitos, o Deus da Glória. Jamais perca teu elo. Satanás vai jogar pratos malignos na tua vida, prato diabólico, mas sabe como é que você vai se manter firme? Lendo essa palavra, orando, clamando, colocando o teu incenso diante de Jeová. Sabe, meu irmão, e sabe como é que acende incenso? Com a boca. Abra a tua boca. Já viu o incenso ele parado? Já viu o incenso ele sem nada lá? Ele não tem cheiro, mas quando alguém coloca fogo nele, e aí o perfume dele, eu não quero nem falar sobre o cheiro dele, mas o perfume dele começa a exalar no ambiente. Sabe como é que você perfuma a tua casa? Não é comprando incenso, não é comprando perfume disso ou perfume daquilo, é dobrando o seu joelho no chão diante de Deus, levantando o teu incenso diante da glória. E para que tenha incenso tem que ter fogo. E eu te pergunto: tem fogo aí? Tem fogo? Tem fogo? Você tem fogo na tua vida? Só quem tem fogo levanta a mão para cima e dê glória a Deus. Aleluia! Dê uma glória ao Senhor.
os bárbaros acendem uma grande fogueira. E o texto diz que uma víbora, ela se enrola na mão do apóstolo Paulo. E sabe o que ele faz com aquela víbora? Ele joga no fogo. Satanás pode se levantar sobre a sua vida, mas sabe o que você vai fazer com ele? Você não vai correr não. Joga ele no fogo, joga ele no fogo, joga ele no fogo, joga ele no fogo. Quando um local pega fogo, e aqui nós temos bombeiros, sabe disso, o local pega fogo, os animais peçonhentos começam a fazer o quê? Corre, corre. Quer ver Satanás correr na tua família? Coloca fogo do Espírito Santo lá, coloca fogo da glória, levanta teu incenso lá, que a bênção do Senhor vai ser derramada naquele lugar. A glória do Senhor será a tua retaguarda, a glória do Senhor é a tua família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloca o teu fogo lá. E para terminar, olha que coisa tremenda. Jacó pensava que estava sozinho, que não tinha ninguém lá, mas Deus já tinha mostrado que ali lá tinha anjo, e Deus já tinha mostrado para ele que tinha unção naquele lugar. Olha o 13, o que o 13 está dizendo? Olha o 13, perto dele estava o Senhor, perto dele estava o Senhor. Meu Deus, meu Deus, é o Deus que está ao seu lado nessa noite. Perto de ti está o Senhor, ao teu lado. Jacó pensava que estava sozinho, mas Deus já tinha mostrado que tinha anjo naquele lugar, e Deus já tinha mostrado que o Senhor estava perto dele. Perto dele, Deus queria intimidade. Deus quer intimidade contigo nessa noite. Deus queria se revelar para Jacó. Deus queria mostrar para Jacó que não bastasse ele conhecer só o Deus de Isaac, o Deus do seu avô, o Deus do seu pai. Deus queria que ele conhecesse o seu Deus, o meu Deus. Deus quer que você nessa noite, jovem, conheça Jeová como meu Deus. Não somente o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus do pastor, o Deus do fulano, do meu trano. Que conheça hoje como meu Deus. Sabe que às vezes eu estou vendo os pais na igreja, muitas das vezes, não sei se isso acontece aqui, algumas vezes acontece lá no Penorte. Às vezes eles não dão conta dos filhos, e aí quer jogar para o pastor, como se o pastor fosse ter que cuidar. E na verdade, meu irmão, o pastor, ele tem que cuidar sim, ele tem que ser um auxiliar. Mas sabe quem é o filho? O filho é teu, e você tem que cuidar do seu filho. Você tem que demonstrar o caminho que ele deve andar. Se eu sou uma coisa dentro do altar e sou outra coisa dentro da minha casa, meus filhos jamais, de forma alguma, vai ser espelhar em mim. O apóstolo Paulo diz que nós, como espelho, refletimos a glória do Senhor, ou seja, o Senhor é a glória, nós somos apenas o espelho, somos transformados de glória em glória. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, o filho é teu, o filho é teu. Deus te entregou para que você cuide e para que você mostre o caminho do Senhor na tua casa, na tua família. Não basta eu mostrar o caminho do Senhor aqui dentro de casa e chegar em casa, gritar, xingar, ligar a televisão e fazer isso ou fazer aquilo outro e não demonstrar Cristo dentro de casa. Deus quer que você coloque os seus filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará. Essa palavra do Senhor para a tua vida. Leve teus filhos a ter experiência com Deus. Eu tinha muito medo disso, porque o Joab, quando ele chegou aqui nessa igreja, ele já era adolescente. E aí eu falava para o Joab, eu levava para o Joab para os congressos. Tem um congresso que a gente vai todo ano, em março, a gente vai agora talvez de novo, aí em Anápolis, todo ano a gente vai para lá. E aí eu levava o Joab para os congressos, pregações maravilhosas, mas falava para o Joab, você tem que ter experiência sua com Deus. Experiência do papai vai servir de embasamento para que você tenha a sua. E aí quando chegou o primeiro acampamento deste lugar,
dessa igreja. O Joabe foi. Ele foi e a mãe dele, a irmã Helena, começou a clamar: Deus, visita o Joabe. E aí ela me chamou a atenção: amor, vamos orar pelo Joabe. Vamos orar que Deus visita lá. Não basta somente entregar seus filhos para o acampamento e falar assim: olha, Weber, aqui estão meus filhos, cuida dele. Não. Se você não for, fique em casa clamando pelos teus filhos. Fique em casa, Deus visita aquele acampamento. Que aquele lugar seja o Manaim de Deus, seja o manancial do Deus da glória. Coloca, Senhor Deus, a tua unção naquele lugar. Visita a minha filha está tão rebelde, Deus, mas eu sei que tu vai liberar uma palavra de poder lá, e essa palavra vai mudar a história dela, vai mudar a história do meu filho. E aí você começa a clamar. Você está clamando aqui, mas o fogo de Deus vai cair naquele lugar, vai cair bênçãos sobrenaturais, vai acontecer naquele lugar, e a glória do Senhor que está lá vai chegar na tua casa em nome do Senhor. Aí Deus começou a clamar pelo Joabe. E aí, quando o Joabe chegou, pastor Braga até brigou comigo porque eu não fui lá. Falei assim: como é que seu filho é batizado no Espírito Santo e você não está lá? Né? Brigou comigo, eu me lembro disso muito bem. Como é que você... E aí, quando o Joabe chegou em casa, ele me abraçou. E ele falou assim: pai, o senhor mentiu. E eu falei: como eu menti? O senhor falou que batismo com o Espírito Santo era maravilhoso. Batismo com o Espírito Santo, meu pai, não é maravilhoso? Batismo com o Espírito Santo é sobrenatural. Sobrenatural. Ele teve experiências, como ele já andava comigo para todo quanto é canto, para congresso disso, congresso daquilo, mas lá Deus visitou ele de maneira maravilhosa, de maneira linda, de maneira especial. Por isso, pai, se chegou a época do acampamento, libera teu filho, mas não só entrega teu filho, vai orando por ele, clama por ele e fala: Senhor, Senhor, aquele acampamento vai ser o melhor acampamento, vai ser uma unção tão tremenda, Deus, que a glória do Senhor vai se derramar naquele lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus queria se revelar para Jacó. Aleluia. Deus quer se revelar para você hoje. Já viu como Deus aparece para nós nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados? Parece que quando ninguém nos liga, Deus se revela para nós. Sabe por quê? Porque Deus não é colega, Deus é amigo. Deus quer ser seu amigo nessa noite. Jesus disse: eu não chamo mais vocês servos, eu chamo vocês de amigo. E o Senhor quer te chamar de amigo hoje, quer te revelar, quer te chamar de amigo, como ele chamava de Abraão de amigo, como ele chamava Moisés de amigo. E agora ele chama, se revela o amigo Jacó. E hoje ele quer se revelar para o amigo Israel, Isabel, Maria, Alberto, o Hilton, a todos eles. Ele quer se revelar como amigo de Deus, como amigo do Deus da glória, como amigo do Senhor. E aonde você andar e você vai caminhar, você tem um amigo que te conhece muito bem, porque ele disse isso. Ele disse no Salmo 139, diz que me sonda e te conhece. Ele sabe o teu assentar e o teu levantar, e ele conhece todos os teus pensamentos. Ele cerca, ele conhece o teu andar e o teu deitar, e conhece todos os teus caminhos, porque sem que haja alguma palavra na tua boca, o Senhor já conhece todas. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que ele te cerca por detrás e por diante, e sobre você ele coloca a tua mão. Aleluia. Ainda que você não compreenda isso, porque tal ciência para nós é grandiosíssima, tão alta que não podemos atingir. Para onde você pode fugir, meu irmão? Se você subir aos céus, lá ele está. Se você colocar a tua cama no céu, lá ele está. Se você tomar as asas da alma e habitar nas extremidades do mar, até ali ele te guiará, e a tua destra te susterá. Sabe por que ele te conhece tanto? Porque ele formou o teu interior. Ele te teceu no seio da tua mãe. Ainda que você diz certamente que as trevas me cobrirão, para ele a luz
luz e as trevas é a mesma coisa. Porque até os teus ossos, meus ossos, não foram encobertos do Senhor quando eu fui formado, como nas extremidades da terra. Porque Ele me viu quando eu era uma substância ainda informe. Ele te viu. Sabe quando Ele te viu? No momento que seu pai ejaculou na sua mãe e que soltou centenas de espermatozoides. Muitos deles morreram no caminho, mas você sobreviveu. Você já nasceu vencedor. Já nasceu mais do que vencedor naquele exato momento. E naquele momento Ele te viu, Ele me viu quando eu era uma substância ainda informe. E a palavra do Senhor diz que no livro dele Ele escreveu todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia, escritos e determinados quando nenhum deles havia. Ele te sonda e te conhece, sabe o teu assentar e o teu levantar. Prova-te. E se algum caminho mal na tua vida, Ele vai hoje te endireitar, porque você anda na vereda do justo. Porque a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até chegar dia perfeito, em nome do Senhor Jesus. Ele quer se revelar para você hoje, como Ele se revelou para Jacó. E eu estou terminando aqui. Gostaria que o louvor viesse aqui. Vamos encoar o louvor. Gostaria que você ficasse de pé agora. O louvor vai encoar louvores. Nós não vamos cantar o Senhor. E o Senhor quer se revelar a você, quer se revelar a mim. Jacó é um camarada tremendo, porque Jacó, ele pega uma pedra que era um travesseiro, e ele, aliás, uma pedra, ele transforma em travesseiro. Sabe o que o Senhor me disse nesse texto? Está na hora de a gente parar de falar que isso ou aquilo é pedra de tropeço. As pedras que vieram, olha só, ele pega aquela pedra e transforma nela num altar. As pedras que vieram no teu caminho, pare de falar que ela é pedra de tropeço. Levanta ela, derrama o azeite e transforma essas pedras em altares. Transforma essas pedras em memorial do Senhor, antes e depois. Essa pedra era para me fazer parar, mas eu não vou morrer no vale. Eu não nasci para morrer no deserto. Eu posso até passar pelo vale, mas eu não estou sozinho nesse vale. Glória a Deus. O Senhor está comigo. A vara e o cajado do Senhor me consola. O vale pode ser da sombra da morte, mas tem alguém morto no vale? Tem alguém morto no vale da sombra da morte? Não tem. Essa luta não vem para te parar. Essa luta não vem para te matar. Essa luta vem para te mostrar que Deus vela pela tua palavra para se cumprir na tua vida, e que você vai ser mais revigorado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fecha teus olhos. Vamos começar a clamar. Aliás, dê a mão para o seu irmão. Eu gosto de orar assim. Dê a mão. Fecha os corredores agora. Não quero ver ninguém sozinho. Fecha os corredores. Você vai começar a orar. Vai começar. Abra a tua boca agora. Começa a levantar.